Então, gente, nossa proposta hoje era falar sobre diferentes atividades físicas, vai ser curto, não pretendemos passar de 30 a 40 minutos aqui com vocês, mas já que surge muita dúvida mesmo das pessoas a respeito de que atividades físicas fazer para cada finalidade. Pô, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero definir o corpo, eu estou com obesidade, estou com dificuldade de fazer atividade física, qual a mais indicada? E quais os suplementos usar e se usar, né, e por que usar. Então nós vamos tentar sintetizar aqui para vocês um pouco da nossa prática diária e o que a gente, resumidamente, para as pessoas que não têm condição de ir até profissionais, né, para ser acompanhada, como se guiar. E para vocês que são profissionais de saúde que estão nos acompanhando também, e tem muitos, tentar dar um norte para vocês. É óbvio que é um norte um pouco superficial, né? Cabe a vocês se aprofundarem, né? Tem cursos na área, nosso curso vai falar sobre isso, tem diversos estudos aí, então cabe a vocês se aprofundarem, porque obviamente que o que a gente vai falar aqui é o início, mas para quem é profissional de saúde pode ser tudo, né? Por enquanto que não tem alguém acompanhando. Então, eu acho que o primeiro tema legal a gente falar, a maioria das pessoas... Carboidrato na atividade física? O que comer antes da atividade física e o que comer depois da atividade física, dependendo das atividades físicas, né? Primeiro dependendo das atividades físicas, depois a gente entra um pouquinho falando de composição física, né? Se eu tenho um tal X, Y, Z de composição física. Manda, meu amigo. Bem, vamos lá. Óbvio que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, nem o intuito, então gostaria até que vocês mandassem as perguntas também, para que a gente possa responder na medida do possível. Isso é uma das coisas que eu vejo muita dúvida, não só dos nossos pacientes, como dos nossos colegas também, de como interagir, o que é melhor, qual é a melhor tipo de dieta para hipertrofia ou para perda de peso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que cada tipo de atividade física tem uma via energética diferente. O que significa? Se for uma atividade de alta intensidade, que é via glicolítica, sua fonte de energia basicamente vai ser o carboidrato. Então, mesmo que você queira emagrecer, por exemplo, mas se você for realizar esse tipo de atividade física, que seria um HIIT, por exemplo, uma atividade muito intensa num período mais curto, você tem que fazer uma ingesta de carboidrato sim, porque senão você vai usar a tua gordura, a tua proteína como fonte de energia, o que é ruim. Então isso tem muito dessas dúvidas. Então primeiro, antes da gente falar, como a gente vai falar aqui, é importante você saber qual é o tipo de atividade física para você saber o que você vai repor. Se é uma atividade física anaeróbia, o que significa? Intensidades altas por períodos mais curtos, que você usa carboidrato, glicogênio como fonte de energia, ou se é uma atividade aeróbica, que você consegue usar ácidos graxos, a gordura como fonte de energia. Então isso já interfere. E o pós, o que você consegue? Se você dá um estímulo para você perder peso, para emagrecimento, o teu pós-treino pode ser um, se você quer uma hipertrofia, por exemplo, é outro. Mas a grande questão que eu vejo, que a gente vai falar aqui de proteína, do que eu acho, do carboidrato na atividade física, que o balanço energético é o mais importante e não a fonte de energia. Como um todo, óbvio que depois a gente vai entrar por menores, não conseguiria falar aqui. Se você quer emagrecer, o importante é o teu balanço energético, você tem que gastar mais do que está ingerindo. Não interessa se isso vem da proteína, da gordura ou do carboidrato. Isso, primeiro de tudo, é o mais importante. Até porque o teu metabolismo basal, que é o que você gasta no teu dia a dia, ele é responsável por em torno de 70% a 80% do teu gasto diário. Atividade física só 20% a 30% no máximo. Então o teu gasto basal é muito mais importante do que você vai gastar na atividade física. Eu traduzindo para vocês também, assim, eu passo o dia inteiro sentado. Passando o dia inteiro sentado. A gente tem, no máximo, 1 hora do nosso dia de atividade física, como a maioria das pessoas fazem. Aliás, a maioria nem tem 1 hora por dia, tem 1 hora, 2, 3 vezes por semana. Esse gasto, eu estou fazendo atividade física, eu posso comer mais. De maneira alguma, porque esses 3 horas por semana, ou 7 horas por semana, é muito pouco. Isso vai significar, provavelmente, 30% da minha perda do meu gasto. Então isso não faz com que me libere a comer mais, para começo de conversa. Então esse negócio, mas eu quero comer mais, então eu quero treinar mais. Não funciona muito assim. Se eu passasse o dia inteiro, como é aqui no Flamengo, o pessoal passa o dia inteiro jogando futebol, aí é uma outra coisa. É um atleta. A maioria das pessoas, como nós, não somos atletas.
Não sendo atletas, a gente vai ter o quê? No máximo 5, 6 horas de treinamento por semana. Então, esse tempo é um tempo que não comporta a gente aumentar a comida. Tá? Então, o que é outra coisa aqui? Antes das atividades físicas, então vamos pegar assim, o que é aeróbico? Utiliza oxigênio como energia. Então, o futebol aqui tem as duas coisas. Ele precisa fazer força para chutar. Ali é anaeróbico, mas ele tem o aeróbico, ele vai correr bastante. Então, a dança é mais aeróbica. Para quem faz as danças de academia, é mais aeróbica. Para quem faz esporte, joga tênis, consegue misturar um pouquinho. Quem faz luta, consegue misturar um pouquinho. A maioria das pessoas não faz isso, né? Faz corrida, que é aeróbica, né? Então, assim, utiliza oxigênio. Então, parte da corrida, até quanto tempo? A pessoa vai correr. Eu quero correr para emagrecer. É uma boa tática ou não é? E como que a maioria das pessoas deveriam correr para emagrecer, por exemplo? Bem, tudo que a gente fala aqui são opiniões nossas, não significa que seja verdade absoluta e, enfim, sempre essa troca é importante, eu acho que é boa para a ciência, para a medicina, tudo isso. Isso então, é um guia, né, pessoal? É um guia do que a gente acredita. Então, o que a gente está falando aqui é o que a gente acredita sobre cada tópico, cada assunto. Então, assim, eu acho o aeróbico muito importante, mas não é o fator, o estímulo mais importante para você emagrecer. Hoje a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter noção de que todo o processo de recuperação de qualquer atividade física, qualquer estímulo, ele se faz em aeróbico. Por isso que um exercício físico intenso, um ritmo, uma atividade física muito intensa, queima muita gordura, porque você gera uma variação de frequência cardíaca, aumenta teu volume de ejeção sistólico, você tem uma demanda de uma maneira bem leiga, metabólica muito alta, você sai de todos os teus valores de variabilidade e o teu organismo, para voltar ao homeostase, consome muita energia após o exercício. Por isso que às vezes o exercício numa intensidade alta, num período curto, gera após isso um desgaste muito grande, um consumo de energia muito grande e te ajuda no teu emagrecimento, porque todo o processo de recuperação é aeróbico e por isso que você oxida gordura e usa como fonte de energia primariamente. Então a pessoa que eu quero emagrecer, né? Vamos pegar, porque a maioria das pessoas que fazem corrida ou porque gostam muito ou porque estão querendo perder peso. Às vezes é mais negócio fazer uma corrida mais curta, né? Com mais intensidade, com mais variabilidade, ou seja, corre, caminha, né? Do que ficar longo tempo numa cadência, que nem cavalo, correndo. O corpo se acostuma com aquilo ali, o batimento cardíaco não varia, acaba continuando, o nosso consumo de energia acaba continuando. Então, às vezes, a gente proporciona até, para quem não é atleta, até mais risco de lesões e tudo mais. Bom, com certeza. E uma atividade física mais aeróbica, assim, curta, utilizar, é necessário 30 minutos antes de comer o carboidrato, ou não? Bem, existem duas situações distintas, tá? Então a gente sabe que pode ter um pico glicêmico, que a gente chama, e uma hipoglicemia de rebote. Então a alimentação ela deve ser preferencialmente 1 hora antes, após, para que já dê tempo desse início dessa metabolização e não ter esse pico insulínico e, consequentemente, uma hipoglicemia de rebote, que seria pior para o teu exercício físico, se você come meia hora após, ou imediatamente um lanche leve, como uma fruta, um suco, algo nesse sentido, logo antes. Para quê? Imediatamente antes, para que não dê tempo disso acontecer durante. Só vamos traduzir de novo. Então, assim, não precisa comer logo antes de fazer uma atividade física quando vai fazer um ritmo, vai fazer uma corrida. Não é necessário, assim, logo antes de comer. Principalmente se não sabe o que comer. Porque às vezes a gente come uma coisa que tem muito açúcar dentro, a gente não sabe que tem açúcar dentro, porque não tem açúcar, não é açucarado. Mas um pão tem muito açúcar, a gente não sabe, o arroz tem muito açúcar. E às vezes o corpo, imagina, ele começa a primeiro metabolizar a comida, que é uma coisa muito importante. De repente eu começo a correr. E o que vai acontecer? O corpo fica desesperado, sem saber o que fazer. Então essa comida logo antes, se for uma comida bem orientada, de um tipo de fruta, ou da batata doce, ou enfim, tiver uma tática, uma estratégia para isso, é interessante. Se não, acaba podendo ser até um problema para a gente. Isso, dependendo do que você vai comer,
e do tempo antes da atividade física, você vai piorar a tua performance, óbvio. E se você come algo que demora o teu esvaziamento gástrico, como uma proteína, uma fibra insolúvel, isso gera um retardo no teu esvaziamento gástrico, por isso que pessoas às vezes se alimentam e na hora da atividade física tem aquela sensação de vômito e até vomitam mesmo. Porque você tem uma redistribuição do teu sangue, o teu sangue ele sai do teu intestino, sai do teu estômago, onde estaria absorvendo esses macronutrientes, fazendo a digestão, vão para os teus músculos e pulmão, e aí o teu corpo tenta expelir isso que não está sendo digerido. Tá? Isso então, é muito comum, né? Muito. E às vezes as pessoas acham que vão dar aquele aporte ali de índices glicêmicos altos pouco antes, 20 minutos, 30 minutos antes da atividade física, e na verdade você tem um efeito rebote glicêmico que piora a sua performance. É muito comum, as mulheres sempre, muitas mulheres reclamam, né? Não, eu vou fazer atividade física, me sinto, parece que me dá queda de pressão. Não é queda de pressão, é que se não comer direitinho antes, e não é logo antes, comer a comida certa antes, e aí tem tanto comida para comer, como tem alguns suplementos, né, de carboidratos que dá para utilizar, carboidratos mais complexos, que sejam metabolizados mais devagar mesmo. Às vezes o que acontece é isso, a pessoa comeu, treinou, a hora que começa a treinar, os músculos vão ter que ser entumecidos de sangue, então essa circulação sai do sistema digestório e a pessoa acaba sentindo aquela moleza e uma sensação às vezes de desmaio, enfim, de vômito, né? É comum. Então, para uma atividade de aeróbio é interessante ter carboidrato, né? Até num período de preferencialmente 1 hora antes, para dar tempo de digerir se você não tem um acompanhamento. No pós de um HIIT ou de uma atividade mais longa, é necessário mesmo, e é necessário whey protein ou não? Isso é uma dúvida do meio das pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, quando durante a atividade física você só dá o estímulo, todas as adaptações fisiológicas no teu corpo vêm após. Então, o condicionamento físico, a hipertrofia muscular, o aumento da lipólise, da queima de gordura, isso é após o teu estímulo, nada disso é durante. Então, primeiro de tudo, para saber o que você vai repor após esse estímulo, você tem que saber qual que é o teu intuito. Se é um ganho de massa, se é uma hipertrofia, se é um emagrecimento, se é performance, se é manutenção, se é melhorar a tua recuperação. Isso vai ser um diferencial muito grande. Então hoje tem segunda proteína. Primeiro de tudo, a proteína, fala-se muito em fuel time, mas para as pessoas que praticam atividade como um todo, por recreação, por questões estéticas, para perda de peso, ganho de massa, a proteína tem uma janela anabólica de 6 a 8 horas, ou seja, não precisa ser usada imediatamente após, pode ser usada um pouco antes ou 1 a 2 horas após, isso a gente sabe. E o whey protein também, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão usando muito proteína, e a proteína ela tem uma velocidade máxima de absorção e de metabolização no ser humano. Então você só consegue metabolizar isso até certo ponto. Se você consumir acima do que você vai conseguir metabolizar, você vai ter um acúmulo não só de energia, na verdade, você vai ter um excesso de amônia, de ureia, que são metabólicos da proteína, você vai ter uma sobrecarga, e com isso, para você... E a maneira de mulheres... Perdão, só interromper. Por isso que algumas mulheres hoje, que estão na moda do whey protein, por esse fator, porque elas têm a mesma velocidade de absorção que o homem da proteína, porém a mulher, como tem algumas coisas que tem uma dificuldade maior, sempre, infelizmente, as mulheres, a gente vai falar sobre aqui, ela tem uma velocidade de metabolização mais lenta que o homem, por mais que a velocidade de absorção seja a mesma. Então a mulher não consegue metabolizar a proteína tão rápido quanto o homem, isso se acumula, e como você tem essa retenção de amônia e ureia, algumas mulheres reclamam que usando o whey protein se sentem mais inchadas, mais retidas, o que é verdade. Então, a proteína quando ingerida, o ideal é que você ingira um carboidrato. Muitas das vezes, na verdade, hoje a gente aumenta o aporte de proteína e diminui o carboidrato achando que isso é a melhor forma. Não é, porque muitas das vezes o aumento do carboidrato é que vai te gerar hipertrofia, porque o aumento do carboidrato vai evitar um catabolismo muscular como fonte de energia, uma vez que a proteína tem uma velocidade máxima de absorção e de metabolização. Então, assim, hoje o carboidrato tem sido um pouco esquecido, e muitas das vezes é ele que vai te poupar o teu músculo e realizar essa hipertrofia, e não o aumento da ingesta de proteína. Vamos lembrar que a hipertrofia que a gente está falando, gente, muita gente fala assim, mas a hipertrofia, não quero hipertrofia, eu quero, tu está
cabeção na frente do negócio. nem tenta ler. Porque eu queria avisar, pessoal, não tem como ler pergunta aqui. No final a gente até lê umas perguntas. Agora tenta ficar porque vai até atrapalhar quem está vendo aí. Esse consumo que ele disse aqui de carboidrato, de proteína, a gente tem inclusive como mensurar se a pessoa está absorvendo bem ou não. Isso falando agora para profissionais de saúde é algo muito importante, porque o whey protein de fato é um alimento riquíssimo, né? Ou qualquer proteína isolada, do leite, por exemplo, que é a proteína isolada do soro do leite, que é o whey protein, é um alimento rico, muito rico, né? Ele consegue nos não dar. Tem nada a ver com a lactose, que as pessoas às vezes confundem. Então a pessoa que tem intolerância à lactose pode tomar whey? Sim, se for lactose. O whey isolado é para ser isolado, só a proteína, né? Então, o que é uma confusão, né? Já que é um alimento muito rico, mas isso não garante que eu vou ficar forte usando, mas isso pode ser substituído em vários momentos que eu não tenho proteína na minha alimentação. Poderia, vou passar a tarde inteira sem comer nada, em vez de comer um pão de queijo, comer um whey protein, 1000 vezes melhor. Mas tem pessoas que a dose tem que ser ajustada, porque aquela dose geralmente é de 20 gramas, 30, 40 gramas. Então pessoas, inclusive homens, que a dose tem que ser ajustada. Porque o que a gente tem que entender é que, já que é um alimento rico, e grande parte das pessoas não consegue ter nos momentos adequados uma alimentação, às vezes eu vou fazer uma atividade física de manhã, vou ficar a manhã inteira sem ingerir nada, vou deixar do almoço. Às vezes vai passar um tempo bom da gente repor uma proteína, porque o carboidrato é muito fácil de repor, tem fruta, agora a proteína vai fazer o quê? Comer ovo, comer frango, fica difícil. Então, esse whey protein, quando a pessoa tem alguma reação, pode ser por lactose? Sim, no concentrado, whey protein concentrado pode ser. Pode ser, pelo que o Tadori falou agora, concentração de amônia, a pessoa não consegue metabolizar, pode ser também. Então isso precisa ser aferido e existem exames, né? Claro que isso aí é coisa para profissional de saúde. A gente ensina em curso, mas vocês têm que ir atrás dessas informações. O carboidrato pós-atividade física não é hipertrofia para ficar gigante, mas porque quando a gente faz uma atividade física, tudo que a gente não quer é perder músculo. E não é que o músculo precisa ficar forte, é que o músculo hoje a gente considera como um órgão muito benéfico para a gente. Então, e aí a gente, claro que a gente, estudando aí o músculo, ele secreta muita coisa pra gente, é como se fosse uma glândula grande mesmo. Então não dá para perder músculo. Para não perder músculo, uma proteína é interessante, tem relativamente tempo, não é esses 30 minutos que falam. Agora o carboidrato também torna-se muito interessante para muitas pessoas. E claro, existem indicações, né? Em relação assim, é muito comum as pessoas, né, já explicamos sobre que tipo de corrida, que seria um pouco mais intensa, geraria um resíduo maior, a pessoa poderia emagrecer melhor, e a maioria das pessoas quer perder gordura corporal, né? Esse é um fato. Agora, essa questão de definição corporal, né? Coisa de definição, aí já seria necessário um trabalho específico para o músculo, né? Não é ficar musculoso, mas o músculo, se ele não estiver torneado, vai tudo diminuir gordura corporal só, vai ficar no osso, né? Então, de atividades físicas, né? Porque hoje tem crossfit, hoje tem funcional, tem musculação, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ver atividades aí. Então, só para a gente fechar ali de uma maneira bem leiga ali, então exercícios de alta intensidade como um HIIT, ou a pessoa que corre com um tiro e recuperação, ideal é que coma um carboidrato antes. A pessoa que vai praticar uma atividade física de baixa intensidade, tipo uma corrida de 30 minutos, numa velocidade mais lenta, uma sensação de esforço mais lenta, não necessariamente precisa disso. A pessoa que... O aeróbico em jejum. A pessoa que quer fazer hipertrofia, é importante que coma um pouco ali de carboidrato pós-atividade física. A pessoa que talvez queira perder um pouco de peso, não precise de tanto, mesmo que isso vai ter um sacrifício muscular, mas vai ajudar a mobilizar um pouco mais de gordura também. E, só para fechar antes da gente falar, como o Vitor perguntou, uma estratégia muito interessante para você diminuir o percentual de gordura é você ganhar músculo. Porque, como a gente falou no início, quem não pegou, o teu metabolismo basal é em torno de 70% a 80% do teu gasto diário, ele é todo calculado na tua quantidade de massa muscular. Por isso que às vezes vocês ouvem no consultório pessoas falam, há 10 anos atrás eu fazia metade do que eu faço hoje, comia a mesma coisa e não estava ganhando peso. É verdade, porque a pessoa começa a perder massa muscular e a partir dos 30 anos, por exemplo, você perde de 2% a 5%, você diminui o teu metabolismo basal a cada década. E a mulher, mais uma vez, infelizmente, tem um metabolismo basal mais baixo do que o homem.
e também perde-se de uma maneira mais baixa. Então a mulher gasta menos durante o dia do que o homem naturalmente, por vários fatores, inclusive pelo fator massa muscular, que o homem tem mais, fator hormonal, que o homem tem mais testosterona, o homem trabalha, tireoide, o homem trabalha um pouco mais rápido, então tem vários fatores. E já aproveitando aqui, então para a gente encerrar esse negócio dos aeróbicos, existem suplementos, né, gente? Assim, mas precisa tomar? Não precisa. Agora que ajuda? Tem muitos suplementos que ajudam, independente se eu sou atleta ou não sou atleta. Vamos dar um exemplo de 3 aqui. Né? O que tu gosta muito para ajudar nessa fadiga na atividade física? De qual atividade física? Aeróbico. Aeróbico? Bem, aeróbico, por exemplo, paciente acima de 30 anos, uma das coisas que eu gosto, por mais que as pessoas achem aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o HMB, por exemplo. Por quê? O hidroximetilbutirato e o metabólito da leucina, a gente começa a metabolizar menos depois de 30 anos, e uma das coisas que a gente falou aqui que a gente não quer com aeróbico é que você tenha perda de massa muscular, que você catabolize e realmente você cataboliza. Então, é uma das coisas que eu gosto da mesma maneira que o BCAA, como fonte de energia, não como anabólico. Então, assim, o BCAA, por exemplo, o aeróbico, ele serve ali como uma fonte de energia e poupa o teu músculo, eu acho interessante. Para quem não conhece, BCAA são 3 aminoácidos, tá? E aí é um suplemento pronto, ou se manipula ou se compra pronto. Hoje vocês podem comprar pronto. Vocês estão fazendo uma atividade de corrida, preciso tomar BCAA? Não preciso, mas que ajuda. HMB, HM de Maria, B de bola. É um aminoácido que não se compra hoje, infelizmente, no Brasil, precisa manipular, as doses precisam ser adequadas, geralmente tem uma dose padrão, mas tem que ser adequada e prescrita por um profissional de saúde e que tem que saber onde ele pode indicar e algumas restrições na indicação também. Claro que isso é um tema mais longo. Né? Outro... Vai deixar eu respondendo? Mas ele pediu 3, só falei 1. Não, isso aí, qual é o outro? Tá, então outra coisa que é muito importante, eu acho, para quem pratica atividade aeróbica, o que é? É a saúde da tua mitocôndria, porque afinal das contas é na tua mitocôndria que você faz a respiração celular. Então poucas pessoas se preocupam com isso, quanto melhor a saúde da tua mitocôndria, e hoje a gente sabe, enfim, que tem várias coisas para isso, não só um anti-envelhecimento, como melhora a tua performance. Então para a saúde da mitocôndria eu gosto do DHA, é uma boa estratégia. A quercetina eu acho muito interessante, o resveratrol eu acho bastante interessante também, ômega 3 também acho bastante interessante para quem faz isso, até porque toda atividade física gera um processo inflamatório e as atividades físicas aeróbicas, consequentemente, aumentam a respiração celular, aumenta a quantidade de radicais livres que a gente tem que combater durante isso. Então, quercetina, resveratrol, DHA, ômega 3 eu também gosto bastante pela saúde mitocondrial, são bem interessantes. Pelo processo inflamatório, talvez... Ômega 3, a curcumina. Já botamos curcumina, o relora, que eu também gosto bastante para você controlar o teu cortisol, fazer... A rotina, tem vários... A própria rodiola rosa... Tem vários ativos, claro que tem que ser indicados com prescrição, alguns. E outra coisa que eu gosto muito, mas é uma substância que não são todos que conseguem utilizar, porque algumas pessoas têm uma hipersensibilidade a isso, que é a cafeína. Hoje a gente consegue até através de exames de perfil genético saber se a pessoa tem uma metabolização lenta, ou seja, o que é isso? Ela com doses menores de cafeína tem um efeito muito mais forte, então essa pessoa pode ter tremor, taquicardia, palpitação, sudorese com doses pequenas de cafeína, e a pessoa que é um metabolizador lento de cafeína, ela tem até um risco cardíaco aumentado, mas para a pessoa que não a cafeína é ótimo durante a atividade física aeróbia, a gente sabe que ela promove lipólise, e não só isso, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ou seja, ele diminui a tua fadiga central. Existem 2 tipos de fadiga que a gente tem, central e periférica. Então a periférica, falando de uma maneira bem simples, é a fadiga do músculo. É quando para no aeróbico tua perna está cansada, e a fadiga central é quando você perde o gás, quando você perde o foco, você sabe que a tua perna aguentaria mais, mas você não aguenta mais. Então a cafeína ela diminui a tua fadiga central. Então eu gosto muito, e ela também, junto com carboidrato, que normalmente eu só uso para quem faz mais de 1 hora de aeróbico, para você tomar só após de 1 hora de aeróbico,
O carboidrato com a cafeína também aumenta essa absorção do teu carboidrato, te dá aquele up pelo sistema nervoso central, diminui a fadiga central e também promove uma absorção mais rápida desse carboidrato. Eu acho bem interessante também, eu gosto muito e, enfim, as pessoas usam muito pouco a cafeína, é excelente. Aí tem várias outras possibilidades, né? Mas essas são mais acessíveis, mais fáceis. Existem algumas restrições além de genéticas? Óbvio que, desculpa, que dose, a gente não está falando sobre doses, nada disso, enfim, que não é nem o caso aqui, porque cada caso é um caso. Mas existem vários outros recursos. Claro que nesses recursos eles podem ser utilizados como podem não ser. As pessoas se falam, mas precisa usar para fazer atividade física? Eu consigo ler as perguntas depois no live? Não, as pessoas estão fazendo pergunta agora, estão jogando palavra no ar, então não estão vendo nenhuma pergunta agora. Mas vai ter um momento no final daqui agora, que a gente vai falar, pô, agora nós vamos ver algumas perguntas. Não adianta nada estar perguntando agora, gente. Tá bom. Então, tem teacrina também, que é para quem não pode com cafeína. Então tem várias opções em doses e existem limitações, então vocês têm que cuidar, porque quando a gente está falando aqui, são dicas legais para coisas acessíveis. Ou seja, a pessoa é acessível, isso tudo a gente está falando. O que não for acessível são coisas de prescrição, existem doses, indicações, e aí assim, aí é coisa para o médico se aprofundar, o nutricionista se aprofundar, e já não é um tempo que a gente pode explorar aqui com doses, né? Acho que a gente está interessado, a gente vai ter um curso dia 2 e 3 de setembro, né? Isso aí. Enfim, vai ser uma coisa bem prática, depois a gente coloca aí. Continue, meu irmão. O site aí, né? medicinavanguarda.com.br. Eu e ele já postamos sobre isso, não sei faz quanto tempo. Dia 2 e 3 de setembro, aqui no Rio mesmo, vamos fazer um curso só sobre indicações, né? Com prescrições. O que se prescreve para quem quer correr, para emagrecer, o que se prescreve, que tipo de atividade é interessante. Aí a gente vai falar, claro, especificamente, mas é aberto só a profissionais de saúde, então o nosso intuito aqui é lançar a ideia para os profissionais de saúde, para eles estudarem, ou enfim, o nosso curso está aberto, de portas abertas, ou então as pessoas aí que não têm condições para sair atrás. A HMB todo mundo não consegue, quem vai para os Estados Unidos consegue, mas BCA as pessoas conseguem, um whey protein as pessoas conseguem, carboidrato, lembrando que frutas são carboidratos, um carboidrato muito utilizado é a batata doce, porque realmente ele é muito bom. Eles têm outras fontes proteicas que você já sabe, são fontes animais, então não necessariamente eu preciso comprar o whey protein para fazer alguma reposição. Tá? E eu queria dar um exemplo de um outro aqui que tu gosta bastante, eu também, que ajuda bastante no tempo de fadiga para as pessoas que ainda não estão condicionadas, que é a betalanina. É outro aminoácido que não dá para comprar livremente no Brasil, infelizmente, nos Estados Unidos se consegue, e que já tem uma restrição um pouco menor, a não ser se algumas pessoas têm sensibilidade um pouco maior, formigamento, mas que não mata, ou seja, não tem risco, sabe? Então, beta-alanina. Ele estaria normalmente em alguns alimentos, mas em uma quantidade muito pequena, né? Eu já na beta-alanina eu uso mais em exercícios anaeróbios, na intensidade mais elevada, até porque ela tem um efeito de sistema tampão também, então assim diminui a percepção de fadiga e eu gosto um pouco de usar nessas atividades também, tipo HIIT, crossfit, musculação, acho que para isso a beta-alanina é bem interessante. Esses suplementos todos que a gente vai falar, eles provavelmente cabem tanto para uma musculação, como para um esporte, como para uma corrida longa, eles cabem. Aí as doses precisam ser adequadas, né? E no caso de atividades musculares aí, cara, vamos falar um pouquinho de atividade anaeróbia mesmo, e para tentar, vamos lembrar vocês aqui que não é ganhar músculo, anabolizar, não é ficar gigante. É algo muito importante para a longevidade, porque é o músculo que vai deixar, como a gente já falou, o metabolismo mais acelerado, para a gente poder viver mais tempo, para poder estar aqui sentado eu e ele, gastando energia. Nós estamos gastando energia do quê? Nós temos massa magra, nós temos atividade, nós estamos falando aqui, estamos desgastando, mas isso é muito pouco. Eu preciso ter meu músculo fazendo esse trabalho por mim. É como se eu tivesse uma população dentro de mim consumindo energia o tempo todo, né? Mas uma energia que não vira gordura. Então, em termos de atividade para manter a massa muscular ou para ganhar massa muscular, existem várias modalidades hoje aí, né? Então, acho que são as principais que tu acha, Tadori, e o que é basicamente para não errar.
Bem, assim, eu, por exemplo, eu acho o CrossFit uma atividade interessante hoje, porque você trabalha força e ao mesmo tempo você trabalha ali uma atividade anaeróbica, ali, via glicolítica intensa. O único, porém, meio que eu tenho do CrossFit, que tenho visto que tem dado um boom e as pessoas fazem sem a devida correção e importância, que na minha cabeça seria o mais importante, para a qualidade do movimento. Então, assim, as pessoas chegam lá e botam numa aula um recém-chegado, iniciante, com veterano, só mudam-se as cargas e a qualidade do movimento é tudo. A pessoa que se preocupa com o músculo se esquece do movimento e quem se preocupa com o movimento nunca vai se esquecer do músculo. Mas é uma atividade que eu acho interessante. Hoje o treino funcional tem ganhado muita importância também, inclusive aqui no Flamengo, nosso treino de força é um treinamento funcional. Pro esporte, eu acho o treino funcional o mais interessante de tudo, porque ele dá ênfase aos movimentos e não o trabalho isolado dos grupamentos musculares, como numa academia, na musculação. Mas para quem quer ter o retorno único e exclusivamente estético e não se preocupa com a questão funcional, a musculação é ótima, porque diferentemente das atividades aeróbicas, você consegue fazer a musculação sem você estar treinado, sem você estar condicionado. É simplesmente uma questão de carga de treinamento. Então, para uma pessoa mais velha, para uma mulher que seja sedentária, para um homem que não tenha condicionamento físico, a musculação é ótima, qualquer um pode fazer, vai ter sempre benefício. Tem a questão ali do ganho de massa, se você não estiver muito preocupado com a função, acelera teu metabolismo basal, anticatabólico, anti-envelhecimento, enfim. Então aumenta tua secreção de testosterona, então treinos ali tensionais que a gente chama de força, como musculação, aumentam a testosterona, treinos metabólicos, onde o volume do treinamento é maior, gera resíduo metabólico, aumenta a acidez corporal, isso libera GH, então assim, é interessantíssimo para isso também. Lembrar que o treino metabólico, o treino funcional que eles fazem aqui, não é algo generalizado. Infelizmente o treino funcional ele se modificou, porque o funcional é eu pegar, o que tu gosta de fazer? Eu, Vitor, gosto de jogar tênis. Pô, então nós vamos treinar, então vai ter uma coisa específica para mim. Então é um treino igual para todo mundo. O treino funcional hoje mudou muito, né? Porque na academia eu faço igual a todo mundo, mas peraí, qual funcionalidade que eu quero para esta pessoa que trabalha sentada? Qual funcionalidade eu quero para essa que carrega peso? Então a definição de treino funcional é que tem uma função na execução da tua prática diária. Treino funcional, diferentemente do que é moda aqui no Rio, que é achar que treina na areia com elástico, isso é um treino funcional. Também é interessante, mas o treino funcional não já diz, é porque ele tem uma função. Então, assim, como aqui o Vitor falou, você tem que entender qual é a demanda para que você consiga colocar força, carga na realização, na execução dos movimentos. Isso é um treinamento funcional, assim, que eu, no meu modo de ver, é ótimo. O que eu vejo hoje é que tem treinos que são antifuncionais. As pessoas estão achando que hoje o treino funcional é fazer acrobacia. Quanto mais acrobacia tiver, quanto mais dança tiver, quanto mais coisa mirabolante tiver na execução do exercício, eles acham que isso aí vai ter um resultado melhor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o cara trabalha, depende de muitas coisas. Inclusive o treino funcional deveria partir de um acompanhamento e de uma avaliação física, né? Eu estou fisicamente olhando, porque essa pessoa tem uma deficiência em tal grupamento muscular. O que eu faço? Eu posso pegar e treinar mais esse grupamento muscular, fazer mais atividade que vai recrutar aquelas fibras daquele local que o cara tem menos, que a mulher tem menos, que precisa utilizar mais. Então isso tudo seria a funcionalidade. E existem daí os suplementos também, né? Seja para musculação, para crossfit ou para o funcional, que são os mais conhecidos ali, e os suplementos que também ajudariam nesses recursos. Como o Tadeu já falou, a gente falou antes aqui, para parte das pessoas, principalmente aquelas que já estão num percentual de gordura mais próximo ao ideal, depois de uma atividade física, ter um estímulo, que é uma sinalização, de entrar uma proteína com um carboidrato, às vezes até um carboidrato um pouco mais açucarado, não é açúcar, né? É um carboidrato com menos fibra, por exemplo. Seria uma tática interessante. Para algumas pessoas que estão querendo perder peso, às vezes, não seria uma tática interessante. Seria mais uma tática manter um HMB, por exemplo, né? Que é anticatabólico, e aí não teria necessidade dessa exposição, essa sinalização e fazer o corpo ir gastando tudo e tentando segurar a massa magra através
de um suplemento como a HLD. O que normalmente de suplemento, então, de academia, que tu acha legal também? Para ganhar mais força, porque as pessoas não gostam de fazer musculação, né? Precisa ter um pouco mais força para poder resistir um pouco mais. Uma a gente já falou, que é a betalanina, né? E aí as doses precisam ser prescritas. Dá exemplos de outros aí. Bem, meu suplemento preferido para musculação, para ganho de massa, a gente está falando de suplemento, óbvio que antes disso tudo você tem que fazer uma boa avaliação do teu doente, ver se ele precisa de alguma reposição hormonal, se ele tem algum desequilíbrio metabólico, se ele tem alguma patologia de base, porque se ele tiver isso e não for corrigido, não adianta você suplementar nada, enfim. E principalmente hoje, uma coisa que é importantíssima, para isso que eu vou falar agora e todos os outros, é a saúde da tua flora intestinal. Então a gente sabe que a nossa alimentação é muito ruim, o nível de conservantes, de substâncias químicas na alimentação é altíssima, isso desregula a tua flora e consequentemente vai piorar muito a absorção de certos nutrientes, e às vezes você está dando muito nutriente, não está tendo o resultado que você quer e porque você não tem uma flora intestinal saudável que não só interfere com a tua absorção de nutrientes, mas como o teu sistema imune também. Uma pessoa que vai no banheiro a cada 3 dias, possivelmente está botando um monte de estou tomando vitamina, não está nem assimilando. Mas aqui dos suplementos para musculação, meu suplemento preferido seria um suplemento muito básico, antigo, por isso mesmo é meu preferido, que é o mais estudado. Então a gente sabe as doses de segurança, a eficácia, o que é esperado, e tem muita literatura, é a creatina. Então a creatina para mim é um suplemento assim muito interessante, como anabólico, como sistema tampão, como retardo da fadiga periférica e central. Então a gente sabe o nível de segurança, hoje a gente sabe que até 20 gramas de creatina dia são muito bem toleradas, não tem problema de sobrecarga renal, é muito utilizado em pacientes mais idosos, inclusive com sarcopenia, perda de força. Então a creatina eu gosto muito. Óbvio que a creatina, principalmente, ou basicamente para exercícios que a gente chama de fosfatogênicos, ou seja, anaeróbios. Então, porque ela entra na fosfato-creatina. Não adianta eu usar a creatina para o cara que corre. Para a atividade aeróbia não tem função nenhuma, porque, enfim, não é via fosfato, não é ADP e ATP. Então, assim, a creatina ela aumenta a conversão de ADP em ATP. Então, ela serve como um sistema ali de armazenamento de fosfato, que é a fosfocreatina, e quando você libera energia através do teu ATP, liberando um fosfato que vem em ADP, ela transforma esse ADP em ATP mais rápido, ou seja, ela aumenta ali a tua recuperação mais rápido. Aqui na saúde, vamos lembrar, ATP é a moeda de energia que a gente tem, que vem do alimento. A única coisa que move a tua fibra muscular é o ATP. Uma coisa que é importante, para você ter concentrações ótimas, ideais da creatina, ela retém um pouco de líquido. Então isso tem às vezes, principalmente mulher ou em algumas outras pessoas que nesse início reclamam dela criar uma retenção. E isso é normal, é esperado. É até uma das maneiras que o médico ou o nutricionista tem para você ver se você está chegando a níveis ideais ou não. Se não estiver retendo um pouco de líquido, você ainda tem que botar mais creatina. Então, assim, infelizmente, é o mesmo passo que ela te dá retorno ergogênico, retorno em performance, ela pode reter um pouquinho de líquido também, é uma verdade, que é um efeito esperado dela. Então, a gente tem algumas restrições com a creatina, que não são restrições, são restrições psicológicas, na verdade, em relação às pessoas que, mulheres principalmente, né? Que estão tentando perder peso e se sentem um pouco mais inchadas quando usam creatina. Existem tipos de creatina que quase não fazem esse efeito. São mais caras, AKG, nitratos, são mais caras, desnecessárias na verdade, mas quando isso incomoda muito, né? A restrição, a retenção, por quê? Mas precisa usar? Mas não precisa, mas é uma grande ajuda. E na alimentação a gente não consegue. O magrinho é ótimo reter, que ele já teve um ganho, na verdade está retido. Então, é ótimo porque ajuda. Toda ajuda é bem-vinda, né? Principalmente para a atividade física. A gente hoje em dia é mais pessoas cansadas, depletadas, às vezes não consegue se alimentar bem ao longo do dia. Tem muito mais gente assistindo o teu dia do que no meu. No Instagram? É porque já estão acostumados que eu faço sempre aí, ó.
consumo de levedor, e aqui no Face eu não estou conseguindo ver quantos aqui. Pô, tem muita gente. E não vai ler as perguntas para responder? Agora sim, já que a gente já falou, abordou, vamos lembrar assim, profissionais de saúde, isso é muito básico para vocês. Pelo menos deveria ser para quem atende pessoas que querem saúde, não só para quem atende o esporte. Isso não é para o esporte, não, isso aqui é para o esporte também. Mas isso é para quem quer saúde, porque para quem quer saúde, a pessoa está atrás, precisa fazer atividade física, precisa ter uma indicação de atividade física, né? Perguntou então, isso aqui, é básico. teve um ali que perguntou qual o melhor horário para praticar atividade física. Bem, podemos começar? Qual é o melhor horário? Isso é bom. Então vamos lá, isso é bom. Primeiro de tudo é o seguinte, isso não tem uma regra, porque teoricamente cada indivíduo tem um relógio biológico, se sente melhor em certo momento ali do dia, né? Então assim, é uma pergunta difícil. Mas como um todo, o melhor horário seria em torno de 7 às 10 da manhã. Por quê? Porque esse é o pico de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Então é o momento que a tua testosterona está mais elevado para o treinamento de força, por exemplo, no crossfit, no HIIT ou na musculação, o melhor horário seria entre 7 e 10 da manhã. É o pico de cortisol, o pico de testosterona. Exatamente, são hormônios anabólicos. É o momento que o corpo estaria pronto para caçar. Onde está pronto para anabolizar mais. Tem pessoas que não conseguem nesse horário ou tem um relógio biológico diferente, que se sentem bem à noite, por exemplo, isso não é um impedimento. Desde que não atrapalhe o sono. Desde que não atrapalhe o sono. E também se interfere outra coisa. Por quê? As pessoas falam, e como um todo eu concordo também, que assim, carboidrato à noite não é o ideal, eu gosto de reduzir muito meus doentes, depois das 6, 7 horas ali, não tem mais ingesta de carboidrato, porém se esse paciente aí tiver uma atividade física muito intensa à noite, ele vai ter que ingerir, porque senão vai piorar a performance dele, ou se é um atleta que tem atividades físicas na manhã muito cedo, 6 horas da manhã, uma atividade física intensa, e quando acorda, por exemplo, num horário já muito próximo da atividade física, não consegue ter um bom café, para ele é uma estratégia que ele tenha ali um aporte de carboidrato na noite anterior. Então também não tem uma regra, mas como um todo eu gosto que a partir das 6, 7 horas da noite, se é básico contigo, diminua bastante ou até, se puder, zere seu carboidrato. Isso é uma pergunta interessante, né? Faço HIIT à noite, como aplico o carbo se quero ganhar massa muscular? Consulte com um profissional. Por que eu lembrei dessa pergunta, gente? Não é querer ser grosseiro, é porque nós não podemos fazer consultas. Vocês podem nos dar perguntas amplas, né? Não, eu faço isso, meu exame é tal. A gente não pode fazer. Eticamente, o CFM, se tiver algum médico espião, que sempre tem aí, nos denuncia para o Conselho de Medicina, nós estamos restringindo. Quer dizer, a gente dá a mão, quer o braço, né, gente? Vitor, muitas pessoas pedindo para salvar a live. Ele vai fazer isso? Vai ficar salvo. Faz. Vai ficar salvo, tá? Mudei a alimentação, atividade física, não consigo diminuir gordura. Help, consulte com alguém. Tá? Essas coisas assim, gente. Nós estamos dando o básico para vocês aqui, que já é muito mais do que a informação Só que vocês dando um adendo conseguem. isso aí. Então, é óbvio, cada caso é um caso, fica muito difícil dizer o teu caso, se nem quem perguntou, porque quem perguntou se foi no IGI do Vitor. Mas às vezes uma das estratégias, como a gente falou aqui no início, você perder gordura e ganhar um pouco de massa. Então talvez você esteja fazendo atividades físicas ali aeróbicas, num pensamento que vai perder gordura e você está catabolizando, e a gente já viu que durante a atividade física você perde muito menos do que durante o dia no tua taxa metabólica basal. Então vamos dar um exemplo aqui prático, e aquela que de 2.500 calorias por dia, se você pratica, por exemplo, 60 minutos ali de uma corrida, isso perde em torno ali de 400 calorias. Então para você perder peso, você teria que, se você gasta 2.000 calorias mais 400 ali numa atividade física, você tem que ingerir menos que 2.500 calorias, tá? Independentemente do que você vai ingerir, isso é bem fácil. E se você às vezes não ingere um carboidrato, numa questão de querer perder gordura, como a gente falou, você está perdendo massa muscular, às vezes teu peso na balança inicialmente baixou e depois estabiliza, porque o teu metabolismo basal, que é o teu maior gasto diário, diminuiu com isso. E você perdendo massa, por mais que você aumente o teu percentual. Então você às vezes está acontecendo isso aí. Isso é muito comum, na verdade. Difícil dizer, porque cada caso é caso. Abraço para Floripa. Glutamina. Glutamina é um super... Putz, eu tenho uma opinião um pouco contraditória aí da glutamina. É utilizado para tanta coisa. Eu acho que ela é muito mais interessante, resumidamente, para imunidade, para intestino, do que para atividade física, realmente, tá? Tentando resumir para vocês aí, porque... Olha só,
algumas coisas, a glutamina realmente, eu concordo com o Vitor, eu acho que assim, uso mais para saúde intestinal e sistema imune. O excesso dela pode gerar um aumento de glutationa, exatamente, então tem isso também. E talvez por esse motivo, como outros suplementos também, se você não investir na tua flora intestinal, a suplementação IM, eu sei que é um processo mais chato, você tem que tomar uma injeção intramuscular, é uma ótima opção. Toda medicação intramuscular, teoricamente, você evita o efeito de primeira passagem hepática, então para as pessoas que tomam muito suplemento e para as pessoas que buscam performance mesmo, talvez tenham que tomar quantidades elevadas. A suplementação, para quem não saiba, HMB, glutamina, aminoácidos podem ser feitos intramuscular ou venoso. E talvez seja uma ótima opção para isso. Gente, tem muita gente perguntando de coisas que a gente já falou muito aqui, BCA, Whey Protein, é o pessoal que está entrando agora. Então, assim, depois olhem, tá? Tem uma pergunta legal aqui, ó, de musculação em jejum, faz catabolizar ou não? Tá? Sim e não. Qual foi a pergunta? Musculação em jejum. Musculação em jejum. Sim e não. Teoricamente não, mas existem pessoas que pode acontecer isso. Provavelmente quando a gestão dos outros alimentos ao longo do dia não é boa, ou quando uma situação hormonal dela é desfavorável. Então são casos específicos, tá? Musculação via glicolítica anaeróbia, glicogênio. Em jejum, glicogênio baixo, ou seja, a performance da musculação vai ser ruim. Aqui é muito legal também, ó. Eu já vou repetir para vocês, não façam perguntas individuais, a gente não pode responder, não sejam inconvenientes, pessoas, tá? Eu vou pegar essa pergunta e vou falar amplo, tá? Eu preciso perder 30 quilos, tá? Eu preciso ganhar 10 de músculo, né? Não é assim que se fala, tá? Mas tudo bem, vamos pegar o amplo dessa pergunta aqui, tá? Pô, eu preciso perder bastante peso, eu no início consigo perder uns 6, 7, depois empaca. Por quê? Porque não tem músculo. É simples. Tem outro motivo também. Porque o começo é mais fácil, a gente desintoxica e a gente não perde gorduras, a gente perde água. Eu estou extremamente inflamado, eu perco água. Chega um momento que agora eu preciso perder gordura. Para perder gordura, eu preciso estar mais anti-inflamado, começar a ganhar músculo, que talvez me faça ganhar um pouco de peso nesse momento. E aí adequar todo o meu sistema, porque o meu sistema metabólico, o meu metabolismo, ele não pode de uma hora para outra parar de receber comida e achar que está normal. O que vai acontecer? Às vezes ele dá uma diminuída, dá uma queda no metabolismo. Então isso precisa ser avaliado, né? Individualmente. E tem outra coisa nisso, que isso é uma questão muito comum no meu consultório, eu acho que no dia a dia, exatamente essa pergunta aí para o Vitor, que ele falou que começa a perder peso e de repente para. Por quê? Nosso organismo foi feito para poupar energia. E quando você começa, a pessoa descondicionada, começa a fazer atividade física, você gasta muita energia para realizar essa tarefa. Com o treinamento, vem chegando o condicionamento. Então você gasta menos energia para realizar aquela mesma tarefa que há 3, 4 meses atrás você gastava o dobro de energia para você realizar a mesma tarefa. E como eu falei, a recuperação vem sempre após o estímulo. Então, o mesmo estímulo que levava muito a tua frequência, que a tua pressão ia lá para cima, que teu sistema nervoso central alterava muito, a tua fadiga central era muito grande, depois de 4, 5 meses você condicionado, tem muito menos alteração, ou seja, para você voltar para a homeostase após esse estímulo, você gasta menos energia. Então, assim, é o teu corpo poupando energia e acaba que você chega nisso e fala, pô, estou correndo o dobro do que eu corria 6 meses atrás e não estou perdendo mais nada. Por quê? Você está se condicionando. Adaptação, né, gente? Baixa qualidade de conexão. Ixi, tá. Não, voltou. Adaptação, né, gente? Pega um alcoólatra. Daqui a pouco também. 10 para 6. Foi? 10 para 6. 10 para 6 já? 10 para 6. Bom, pega o alcoólatra, toma uma garrafa de uísque, às vezes não fica bêbado. Ele se adaptou, o corpo se adapta. Então, por isso que também hoje se fala muito, tanto de estratégias alimentares, ciclar. Ou seja, ciclo de estratégias. Eu uso uma agora, daqui a pouquinho eu uso outra. Atividade física é a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa. Bom, deixa eu trocar. Então, via de energia, deixa eu trocar, às vezes, o horário, um pouco do horário do dia. Eu tenho algumas coisas que variar estímulos. Eu sei que quer dizer exatamente isso. Então, variar estímulos é ótimo, porque você vai sempre fazer uma coisa que você não está condicionada, que para aquilo você vai estar descondicionado, e aí você vai ter um consumo ali, um déficit muito alto.
Então, assim, como o Vitor falou, da mesma maneira que na alimentação você varia as estratégias ali nutricionais, no treinamento, assim, é ótimo que você varie os estímulos, porque isso vai estar sempre se condicionando cada vez mais. Por isso que às vezes quando você troca de personal, ou quando você fala, pô, agora eu estou sentindo, e com outro, porque trocou o estímulo, está trabalhando uma musculatura diferente, você está realmente nesse início você tem mais resultado. Ele fala, pô, o cara que não era bom, não é nada disso. Teu corpo que já estava adaptado àquele tipo de treinamento, consumia pouco, entrou numa homeostase, e você fazendo isso é uma estratégia. Então não troque de personal não. Troquem as estratégias ali de treinamento, enfim, que vai ter o mesmo resultado que você trocar de personal. E para finalizar, gente, teve uma pergunta legal ali, que perguntaram de tribos terrestres, que é muito comum, maca peruana e tudo mais. Bom, isso acredito que não se pode... aliás, os tribos terrestres eu acho que se consegue comprar livremente, eu acho que o resto não consegue, a maca também. Existem vários fitoterápicos, né? Os fitoterápicos a gente quer o que com eles? Alguns a gente quer que nos estresse menos de noite, por exemplo, diminuir o estresse para a gente dormir melhor, outros para dar mais energia, outros para dar um estímulo hormonal. Nenhum fitoterápico até hoje conseguiu comprovar realmente que aumenta muito os hormônios. Muitos deles conseguem, dependendo das pessoas. Ou seja, eu não tenho como fazer uma fábrica trabalhar mais se essa fábrica já está depletada. Então, primeiro limitante, toma anticoncepcional ou tem uma certa idade, não vou conseguir estimular o hormônio, eu vou conseguir no máximo bagunçar ainda mais, os hormônios já estão bagunçados. Então essa questão hormonal, ela precisa ser olhada, elas são olhadas de perto, precisam ser analisadas de perto, com um exame, tanto do exame de sangue, às vezes de saliva, ou exame físico, para a gente entender quem são as pessoas que são as candidatas a ter uma melhora hormonal com atividade física, com os fitoterápicos, e quem é aquelas que não vai adiantar nada, já estão numa fase de reposição hormonal, modulação, mimetização, seja lá o nome. Então isso aí já é um tema muito importante, inclusive porque a gente fala o seguinte, o curso, a gente vai finalizar aqui por causa do tempo, né? O curso que a gente vai fazer dia 2 e dia 13 de setembro, ele vai abordar tudo isso com mais profundidade, tá? Ou seja, profissionais de saúde, nós estamos falando aqui para não profissionais de saúde, né? Para profissionais de saúde a gente vai para profundidade. Para quem? Para nutricionista, para educador físico, para médico, sim, porque tem parte que o médico vai conseguir utilizar. Mas que é importante do nutricionista saber, porque o nutricionista ou o educador físico ele precisa olhar sinais claros de que bom, meu cliente não está evoluindo, não vai evoluir, porque daqui ele precisa do nutricionista. Aqui ele precisa de um médico, ou o médico saber identificar, olha, que tipo de treinamento está fazendo? Esse, está querendo um resultado, porque a tua atividade física não é para esse resultado. Eu preciso entender, eu não vou fazer o treinamento físico, mas eu vou indicar, olha, quem sabe a gente não conversa com o teu educador físico, com o teu personal, e a gente muda um pouquinho a estratégia, porque para a finalidade que tu quer de ganho de massa, tu está fazendo uma atividade que não vai ganhar massa, ou para emagrecimento. Então nosso curso é voltado para isso, para que tenha essa integração, já que nós temos uma vivência muito grande nessa área, e eu também tenho uma vivência que eu desconheço no Brasil, alguém que tem uma vivência dele tão moderna e atual no esporte, para a gente conseguir orientar os profissionais de saúde mesmo, né, profissionais de saúde, a conduzir os seus pacientes, tanto no âmbito hormonal, as pessoas precisam, como traçar estratégias com recursos hormonais, né, para as pessoas que precisam disso. Lembrando que muitas das estratégias hormonais elas são mesmo para pessoas de idade, né? São pessoas que estão perdendo massa óssea, massa muscular, e como a gente não utilizar, né? Existem meios de não utilizar das pessoas que não têm necessidade. Então eu queria deixar aí para vocês esse abraço meu. O curso se escreve por medicinavanguarda.com.br, www.mv, né? Medicina Márcio Victor, medicinavanguarda.com.br. Deixar um beijão para vocês aqui, Tanuri. Bem, queria agradecer a todos vocês aí pela paciência. Esse dia aqui para mim foi histórico, né? Minha primeira live. Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Se vocês tenham achado interessante de alguma maneira, que deixe esse feedback aí, se acham que é interessante a gente fazer mais, se foi bom de alguma maneira, realmente é algo novo para mim. O meu assessor para assuntos aí de internet é o Vitor, está aqui presencialmente no Rio, então me convenceu a fazer. E eu vou ver aqui dentro da medida do possível responder todas as perguntas aí